Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe essa aula aqui para vocês para a gente dar uma comentada nos exercícios que eu passei para vocês da aula referente ao calor sensível e calor latente, tá certo? Então, se você ainda não preparou seu misto quente, ainda não preparou seu todinho, dá uma pausa aí nesse vídeo que a gente já vai dar início a essas resoluções, tá bom? Lembrando mais uma vez para vocês que calor sensível a gente utiliza quando tiver uma variação de temperatura, tá bom? E calor latente quando tiver uma alteração do estado da matéria, tá certo? Bora lá. Aqui nessa primeira questão, né, a gente tem o quê? Para elevar a temperatura de 200 gramas de uma certa substância de calor específico igual a 0,6 calorias por graus Celsius, de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius, será necessário fornecer-lhe uma quantidade de energia igual a. Ou seja, presta atenção, como a gente tem aqui somente uma variação de temperatura, a gente não tem em nenhum momento aqui ele está falando que mudou de estado, enfim, a gente só tem uma variação de temperatura. Então a gente vai usar o que? Calor sensível. Calor sensível vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá certo? Então, colocando os dados, né, a massa no lugar da massa, o calor específico no calor específico e a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Resolvendo tudo isso, a gente tem aqui 3.600 calorias, letra E, certo? Aqui na segunda questão, já é uma questão mais elaborada, a gente precisa de uma interpretação um pouco mais a fundo do que ela está trabalhando, tá bom? Então, pausa esse vídeo, lê com calma essa questão para você acompanhar o raciocínio, tá certo? Bora lá. Olha, o que a gente tem aqui? Separei, né, o que a questão, o que o enunciado da questão está falando e vou jogar essas informações aqui na fórmula, tá bom? Então, mais uma vez, aqui a gente não está trabalhando com mudança de estado físico da matéria, a gente só está trabalhando com variação de temperatura, tá certo? Então, eu vou jogar aqui dentro dessa fórmula aqui, Então, calor sensível vai ser igual a massa, que é 350, vezes o calor específico, que é igual a 1, porque a gente está trabalhando com água. Isso daí a questão não dá, mas vocês já deveriam saber. Ah, não, ela dá. Calor específico da água. Mas, enfim, sempre quando a gente estiver trabalhando com calor específico da água, é equivalente a 1, tá certo? Vezes a variação de temperatura. Então, aqui a gente tem, temperatura final, que é o que a gente quer, menos a temperatura inicial. Só que você, professor, e o que a gente faz com esse Q bem aqui, Cara, presta atenção. Bem aqui essa tabela que ele dá, ele fala aqui, quantidade por porção, 10 gramas, ou seja, 2 castanhas, o valor energético, né? 70 quilocalorias. Se aqui a unidade está em calorias, então isso daqui é referente ao quê? Quantidade de calor. Aí eu posso jogar aqui nesse carinha aqui, tá certo? Calorias, quilocalorias, 70 quilocaloria é equivalente a 10 gramas, certo? Então, presta atenção, eu vou colocar 70 quilocalorias aqui? Não. Por quê? Porque bem aqui, ela fala aqui, uma professora queimou 2,5 gramas. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso simplesmente jogar aqui nessa regra de 3 e colocar aqui, massa, 10 gramas, 10 gramas é equivalente a 7. Aqui eu tirei esse K, tá? Esse K é equivalente a 1.000, então eu peguei esse 70 e multipliquei por K, no caso seria 1.000, então deu 70.000 calorias, certo? E agora eu vou saber aqui, 2,5 gramas é equivalente a quantas calorias? Resolvendo tudo isso, tenho que 2,5 gramas é equivalente a 17.500 calorias. Tá bom? Professor, o que é esse valor bem aqui? Bem aqui, na questão de falar aqui, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada, ou seja, 50% desse valor bem aqui, tá? Então, 50% desse valor é 8.750 calorias, certo? Que eu vou jogar bem aqui, tá? Então, eu joguei bem aqui,
8.750 calorias vai ser igual a 350 vezes 1 vezes a temperatura final menos 20. Essa é a temperatura final que eu vou querer, tá bom? Resolvi, fiz a minha distribuição aqui, ó. Esse 300 vezes 1 vai dar 350, né? 350 vezes 1 vai dar 350. E eu multipliquei esse 350 com T, que deu 350T, menos 350 vezes 20, que dá 7.000, certo? Aqui, ó, eu peguei esse cara, que está negativo, jogo para o outro lado positivo e somo ele, que dá isso aqui, tá? Preciso isolar esse T, então esse 350 que está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Ó, dividindo. Né? Resolvendo toda essa questão, então a temperatura final de todo o meu processo é quanto? 45 graus Celsius. Marcou lá a questão, ó, 45, letra C, tá certo? Bora lá. Agora aqui nessa... letra C. Agora aqui nessa terceira questão, mesma situação, ó. Não tenho, né? Eu só tenho aqui uma variação de temperatura, então eu não tenho uma mudança de estado físico, então não vou precisar usar o calor latente, só vou usar o calor sensível, tá certo? Então, ó, calor sensível vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá bom? Então a massa que ele está me dando, ó, é 2 vezes 10 elevado a menos 10 quilogramas. Deixei aqui, tá? Vezes o calor específico. Quem é o calor específico aqui, ó, da substância? 3.000 joules por quilogramas. Então, presta atenção nas unidades. Vou precisar fazer transformação, transformar para grama, transformar para... Enfim, não. Né? Não vou precisar fazer essa transformação porque ó, o resultado final dá em joule. Então, não vou precisar fazer essas transformações de unidades. Só vou colocando os valores bem aqui. Para vocês verem como é que estava muito fácil. Tá? Vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, 46, menos a temperatura inicial, que é 36 graus, certo? Resolvo tudo isso, no final eu tenho que a quantidade, né, de calor nesse processo aqui é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6 joules, ou seja, letra A, tá certo? Então, vão acompanhando aí, se vocês quiserem pegar essas dicas, pegar essas resoluções, vai estar disponível, vou deixar disponível no YouTube, mas é importante que vocês, após essa videoaula, tentem fazer por si só, tá bom? Já estou dando os passo a passo aqui para vocês, dá uma relaxada antes, dá uma pausa entre esses vídeos quando ele acabar e depois tenta fazer por conta própria, tá bom? Utilizando o que eu falei aqui. Agora bora passar para a quarta, ó. A matéria pode se apresentar basicamente em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Sabemos que a matéria pode mudar de estado dependendo do fornecimento ou retirada de energia. Analisar a alternativa correta e, ó, quando uma substância está no estado líquido e muda para o gasoso, dizemos que ela sofreu o quê? Ó, vaporização. Simples, muito fácil. Certo? E aqui, ó, considere o diagrama para uma determinada substância. Sabemos que a transformação ocorre no sentido A para D, pode-se afirmar que no trecho. Ó, de A até B, a substância está na fase líquida. De A até B, a substância está na fase líquida. Eu posso afirmar isso? Não. Por quê? Porque eu não sei onde é que ela está. Eu não sei em que temperatura ela se encontra. Eu não sei que substância essa. Tá bom? A letra B agora. B e C está ocorrendo fusão ou vaporização. Eu posso dizer que pode estar, dependendo de onde ele estiver ocorrendo. Se aqui for sólido, isso aqui vai ser um estado de fusão. E se aqui for líquido, aqui vai estar acontecendo vaporização. Vocês conseguem entender? Por quê? Porque se aqui for sólido, e estiver mudando para o líquido, né? Sólido, mudança de estado, líquido. Aqui vai ser um processo de quê? De fusão. Se aqui for líquido e aqui ó, for gás, gasoso, então bem aqui eu vou ter um processo de quê? Vaporização, mudança de estado. Então, ó, letra certa, a letra B, tá? C e D, há apenas vapor. C e D. Não posso dizer isso, porque eu não sei que temperatura é essa. Ele não está me dando essas informações. Aqui pode ser muito bem líquido. Então, não posso estar afirmando que é um vapor, certo? De B até C, há uma mistura de líquido e vapor. De B até C, há uma mistura de líquido e vapor. Também não posso dizer isso, porque eu não sei qual a temperatura e qual estado essas minhas linhas aqui, ó, elas se encontram, entendeu? Então, ó, de C até C e D está ocorrendo transição de fases, né? C e D está ocorrendo transição de fases? Não, só está acontecendo uma variação de temperatura, certo? Então, a letra B realmente é a certa, tá certo? Então, mais uma vez,
preste atenção nos conceitos que a gente estudou na aula passada, tá disponível o vídeo no YouTube ainda, tá certo? Dá uma lida no material que você tem em casa, tenta resolver de novo as questões que e outra coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar me procurando lá na plataforma, tá? Deixei uns cadernos específicos do PPU para vocês, para que vocês possam estar tirando dúvidas, tá certo? E acho que é só. Um abraço. Lembre-se de lavar suas mãos. Tchau.